Que a boa mão de Deus esteja com você. Vamos para o quarto vídeo de arqueologia bíblica. Você está gostando com toda certeza desse estudo. Nós do Instituto Supera preparamos para você o material que acompanha estas aulas. Por isso é importante que você tenha acesso ao material e também assista às aulas, faça todas as suas anotações. Um livro que eu tenho aqui, ó, bem aqui na minha biblioteca, ó, Geografia da Terra Santa, do Dr. Enéas Tonini, que já dorme no Senhor. A História de Israel, de Samuel Schultz, um exegeta magnífico do Antigo Testamento. Eu tenho um livro aqui do Werner Keller, muito conhecido também, que chama-se E a Bíblia Tinha Razão. São livros que eu recomendo para que você possa estudar arqueologia. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, senão cai, né? Direitinho. Muito bem. A gente parou em Israel, que está avançando com Davi. Davi está conquistando definitivamente Canaã, subjugando os povos, tirando Israel da idade do bronze e colocando Israel na idade do ferro. E quando ele coloca Israel na idade do ferro, quer dizer, vence os filisteus, aí vem o Reino Unido, ele tem a expansão do reino, a hegemonia, Israel entra em hegemonia, tem liderança, tem reconhecimento, tem prestígio. Quando ele morreu e entregou o reino dele para Salomão, Salomão vai levar Israel à chamada Era de Ouro, porque ele consegue fazer extração de ouro suficiente da terra. E aonde que está esse ouro? Chama-se o ouro puro de Ofir. Onde que está esse ouro? Tanto esse ouro ele vinha das regiões mais antigas do mundo, da Pérsia, quanto esse ouro ele era extraído da África. Por quê? Porque o Salomão, através das suas múltiplas alianças, ele conseguia trazer ouro até das regiões da África. Aí vem a Era de Ouro de Israel, a construção do Palácio de Salomão e a construção do Templo de Jerusalém. É uma construção magnífica, o templo ele era todo ladrilhado em ouro e as paredes também estavam todas revestidas de ouro. Salomão dá uma propulsão muito grande para o reino de Israel, dá uma projeção internacional, o que vai atrair, logicamente, a inveja e a ganância dos outros povos. Salomão, ele levou Israel ao máximo da sua influência. A influência de Salomão vem desde o rio Eufrates, na Babilônia, até o rio Nilo, entrando para a África. Aquela região desértica, Salomão tinha influências. É muito famosa a lenda das minas do rei Salomão, porque ele estabeleceu ali muitas minerações, muitas minas de mineração, de extração de alumínio, de ferro, de cobre e de ouro. Sem falar que o Salomão ele era um explorador também dos mistérios da natureza, um conhecedor da botânica, um conhecedor da zoologia, um conhecedor da astronomia, e não só da astronomia, como também da astrologia e, consequentemente, da numerologia. Esse é o Salomão. Esse Salomão ele está reconhecido em vários e vários monumentos que existem, inclusive na África. Existem templos que foram dedicados à memória de Salomão ou até um culto salomônico, para se ter uma ideia. O templo que Salomão mandou construir, ele era uma arquitetura fenícia. E por que uma arquitetura fenícia? Porque os fenícios são os povos do mar. E eles eram detentores, já na Idade do Ferro, eles eram detentores do melhor da tecnologia em construção de edifícios. Tanto o Palácio de Salomão quanto o Templo de Jerusalém, arquitetura fenícia. Olha que negócio extraordinário. Você sabia disso? Bom, esse templo ele foi levado depois à corrupção. Com a morte de Salomão, aí vieram as castas sacerdotais e os outros reis não conseguiram segurar a onda, o templo se corrompeu. Aí surgiu a nação da Babilônia, que invadiu Israel, destruiu o templo de Jerusalém, arrancou todo o ouro que podia arrancar, e o que não era ouro, que era pedra, tornou-se incêndio, foi incendiado, foi destruído. Agora, uma descoberta interessante. Descoberta de que existem galerias subterrâneas ali debaixo do monte
aonde foi construído o Templo de Salomão. A arqueologia está explorando, alguma coisa vem à tona e outras coisas não vêm à tona, está escondido. Mas existem galerias subterrâneas ali no monte onde hoje está a Mesquita de Omar. A Mesquita de Omar é uma construção dos muçulmanos. Os muçulmanos construíram a mesquita ali justamente para impedir que um novo templo fosse construído e para que a Palestina ficasse consagrada aos palestinos, aos muçulmanos. O que a arqueologia suspeitava é porque ela descobriu muitas construções subterrâneas abaixo de outros templos. Fazendo-se uma investigação arqueológica, muitos templos no mundo inteiro têm aquela parte de cima, que é o monumento, e tem a parte de baixo igual às pirâmides. Nas pirâmides não existem as câmaras mortuárias, onde é colocado o corpo do faraó com todas as suas riquezas? E nessas câmaras mortuárias não existem galerias subterrâneas que são verdadeiras rotas de fuga? Muito bem. Do jeito que existem nas pirâmides, existem nos templos também. Aí veio a desconfiança. Será que não existe também essas rotas de fuga para o Templo de Salomão? Os mitos judaicos dizem que sim. Os mitos judaicos dizem que Salomão, prevendo que o templo seria destruído e que a arca seria cobiçada pelos povos conquistadores, a mitologia, até alguns midrashes dos judeus, dizem que ele construiu uma rota de fuga por debaixo do templo e que quando Nabucodonosor sitiou a cidade, os sacerdotes pegaram a arca e sumiram com ela. Para onde foi? Aí vem o mito da arca perdida e vai dizer que eles levaram, sim, por debaixo das galerias subterrâneas até o rio Nilo. Conseguiram escapar com a arca e foram para alguma região escondida da África. Ou conseguiram colocar dentro de alguma das galerias secretas que existe ali no templo, no monte do templo. Da mesma maneira como as grandes pirâmides têm as suas galerias secretas, que é fechado por um mecanismo caso haja uma invasão, também Salomão, um sábio, um arquiteto, um engenheiro, ele fez da mesma forma. Quando a gente começou as aulas, eu falei para você que nós fazemos arqueologia bíblica para que a gente possa fazer aqui uma aproximação entre o relato bíblico e o fato histórico. Se nós tivermos que escolher entre o relato bíblico e a contestação histórica, eu faço uma proposta de que você fique sempre com a Bíblia. Fique sempre com a Bíblia. Uma hora dessas vai haver um desvendamento, como aconteceu com o grande mito dos desconstrucionistas de que a Bíblia era um livro inventado. Lá no século XVIII começou o ateísmo histórico, o ateísmo filosófico, como defesa. E esse ateísmo ele atacou a Bíblia, dizendo que a Bíblia era um livro mitológico de capa a capa. Nada daquilo era verdade. Nada daquilo. Até que em 1947, os beduínos eles descobriram os chamados rolos do Mar Morto. Aí pronto. Em 1948 vieram à tona. Foram descobertas 11 cavernas. E nas 11 cavernas, milhares de cópias de textos antigos. Quando foi fazer uma investigação, hebraico antigo. Hebraico dos tempos do cativeiro da Babilônia. 3 séculos antes de Cristo. Que hebraico é este? Quais são os manuscritos? Aí nas 11 cavernas foram descobertas os jarros, onde os manuscritos estavam preservados. A Bíblia inteira estava lá. Não somente a Bíblia, muitos livros também apócrifos estavam lá, muitos escritos estavam lá, desde o século III até quase os dias do Senhor Jesus. Quer dizer, 400 anos de manuscritos. E qual é o conteúdo que havia nesses manuscritos? Textos da Bíblia. Todos os textos da Bíblia, em hebraico arcaico. A cópia mais antiga de Bíblia que tinha, de hebraico que tinha, era do século IX, por volta do ano 850, 900 da era cristã. Era o texto hebraico mais antigo, que é o texto dos maçoretas. Quem são os maçoretas, professor? São os hebreus que fizeram pontuações no texto hebraico, que preservavam a Bíblia. Quando se pega os manuscritos do Mar Morto,
300 anos antes de Cristo e se compara com a Septuaginta, a Bíblia traduzida do hebraico para o grego. Qual que é a surpresa? A surpresa é que a Septuaginta e o texto da comunidade de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, esses textos eles são idênticos. Pequenas variantes, eles se conversam, eles dialogam. Aí ruiu por terra a teoria de que a Bíblia fosse um livro inventado pelos cristãos da Idade Média. Esse era a grande história que se contava, o grande mito que se contava para desconstruir a fé na Bíblia. E com a chegada dos manuscritos do Mar Morto, aí inicia-se uma nova era para os estudos dos escritos sagrados. Milhares e milhares de outros textos também são recuperados e hoje a Bíblia que você tem em mãos é uma Bíblia que ela passa mesmo pela crítica textual, ela passa mesmo pelo cientificismo, ela passa mesmo pelos registros históricos e a arqueologia, quando ela começa no século XVIII, vai para as terras bíblicas e começa a desenterrar o sítio arqueológico, encontra as cidades mais antigas do mundo, encontra as referências da Bíblia em distância, localidade, os reis que foram citados ali, os povos que haviam ali. A arqueologia bíblica começa a prestar um grande serviço às escrituras e só tem uma coisa que pode ser dita: a Bíblia é um documento histórico. A Bíblia ela tem fidedignidade. Se faltar alguma exatidão, é uma variante de uma tradução. E é uma variante que não interfere no conteúdo das escrituras. Pode ser um erro de copista. Pode ser só uma palavra ou outra que o copista preferiu. Mas você não tem um livro falsificado nem inventado. A Bíblia tem razão. Esse é o título do livro que eu mostrei para vocês aqui do Werner Keller. A Bíblia tem razão. Quando você chega nos dias do Novo Testamento, a arqueologia bíblica ela vai desenterrar as moedas do tempo de Jesus. As moedas, aí vão ser encontradas as dracmas, as didracmas, os talentos. Olha que negócio! Os utensílios de cerâmica são desenterrados. O alabastro, aquele vasinho de alabastro, a existência de alabastro. A existência das rotas marítimas que o apóstolo Paulo utilizou para poder fazer a pregação do Evangelho. Desconfiava-se de que o grego do Novo Testamento era uma língua inventada pelos cristãos, que não existia. Aí veio a arqueologia junto com outras ciências e desenterraram os manuscritos, papiros, códices, pegaram o grego do segundo, do primeiro, do terceiro século, descobriram que era o grego das ruas, o grego koiné, o grego do comércio, é o grego do Novo Testamento, quer dizer, os apóstolos usaram a linguagem da época. A arqueologia presta esse serviço. Foi para Roma, desenterrou ali monumentos que estavam debaixo da terra, do mato, da areia, descobriram anfiteatros, as rotas de comércio. Quer dizer, a arqueologia está sempre trabalhando. E naquilo que ela presta um bom serviço para nós, da fé cristã, nós utilizamos também. E o Templo de Herodes. Bem, o Templo de Herodes foi construído onde? Justamente onde é o Monte Moriá. O Monte Moriá ele foi aplanado por Salomão. Tá? Era um monte, não é uma montanha, era um monte, tá bem? Foi aplanado por Salomão e foi construído o templo. Só que o texto da Bíblia diz assim que Salomão ele escavou alicerces para o templo. E é onde que está a teoria das fugas subterrâneas. Tá bem? Ele cavou alicerces. Depois, quando foi feita a ampliação do templo, no tempo de Herodes, Herodes mandou ampliar ainda mais a esplanada onde vai ficar o templo de Herodes, que diz que a arquitetura dele superava em beleza a arquitetura de Salomão. Quer dizer, um templo que foi construído em cima de outro templo. Aí dá-se a entender, os arqueólogos estão investigando isso aí, de que nos dias de Jesus havia dois templos. O templo de Herodes, magnífico, e um templo menor que ficava dentro do templo de Herodes, porque ele mandou construir o templo dele em volta daquele templo do templo de Esdras. Você lembra que Esdras construiu o segundo templo? E que o Herodes mandou fazer a reforma?
Essa reforma foi uma casa que se construiu em volta. Parecia, os arqueólogos estão trabalhando nisso daí, parecia que nos dias de Jesus haviam dois templos. Um templo dentro de um templo. Isso é uma teoria muito forte, tá? Muito forte. Mas ainda está sob investigação. E essas investigações elas vão continuar. Vão continuar e a gente vai continuar com a Bíblia aberta. Vamos continuar de olho nos artefatos arqueológicos. Existe bastante contradição. A birra e a briga justamente é com o pessoal da turma da evolução, que quer provar que a Bíblia está errada do ponto do criacionismo. Mas a gente está tranquilo. Está tranquilo. Quando você vai estudar os pesos e medidas, pronto, os pesos e medidas estão ali. Estão nos registros históricos. Procura-se a fonte de Siloé, para saber onde que era a fonte de Siloé. Você pega o texto da Bíblia que fala que, em um texto fala que Jesus curou o cego de Jericó. Só que em um texto diz que ele curou o cego na entrada de Jericó. O outro texto diz que ele curou o cego na saída de Jericó. O outro texto diz que ele curou 2 cegos. Como que você vai fazer? É porque, na verdade, também a arqueologia já comprovou isso aí. Existe a Jericó de cima e a Jericó de baixo. E por quê? Porque a cidade de Jericó ela foi reconstruída. Embora que Josué houvesse lançado uma maldição, dizendo que quem reconstruísse as muralhas de Jericó perderia os seus filhos, isto aconteceu. Ao longo da história de Israel, eles reconstruíram a cidade de Jericó e o arquiteto responsável e o engenheiro responsável, ele perdeu os 2 filhos, quando ele começou e quando ele terminou. E foi construída uma Jericó que não tem aquele esplendor da Jericó dos dias de Josué, mas era uma cidade. É uma das cidades mais antigas do mundo e que existia nos dias do Senhor Jesus. Mas era chamada Jericó de cima e a Jericó de baixo. São 2 Jericós. Na verdade, é uma Jericó em 2 patamares. E que havia sim, por regra da sociedade, havia sim a necessidade de que os leprosos ficassem à distância e de que aqueles proscritos da sociedade, os cegos, os aleijados, os mudos, que fossem fazer as suas esmolas, eles ficariam nas entradas da cidade ou nas saídas da cidade. O que a gente entende? Que o Senhor Jesus curou um cego na Jericó de cima e curou outro cego na Jericó de baixo. E ainda entendemos que o Senhor Jesus curou 2 cegos em situações diferentes e os textos ajuntaram esses cegos. Quando você continua, sabe, nos seus estudos, tem uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Arqueológico, tá bem? Então, essa Bíblia de Estudo Arqueológico, ela vai dar dados mais precisos para você ainda. Aí você vai encontrar, tá bem? A escavação da grande sinagoga de Cafarnaum. Eles encontraram realmente um monumento, tá bem? Que pode ser a sinagoga de Cafarnaum, aonde o Senhor Jesus pregou e começou o seu ministério. Aí quando você vai para a hidrografia da Terra Santa, procura-se os rios. Alguns rios, como por exemplo o rio Farfar, que fica lá em Damasco. Cadê esse rio? Procura-se esse rio. Alguns rios tornaram-se subterrâneos. Quer dizer que eles não estão mais na superfície. A arqueologia continua trabalhando. Da mesma maneira, nós do Instituto Supera vamos continuar trabalhando com você. Trabalhando a teologia, trabalhando a geografia, trabalhando a arqueologia, para que a tua formação ela seja uma formação completa, no nível básico, que é o que você está estudando conosco aqui. Vão surgir dúvidas. Se surgirem as dúvidas, ou à medida que as dúvidas surgirem, papel e caneta, entre em contato. Entre em contato para que a gente possa fazer aí a tutoria a respeito das dúvidas que você tiver. Não surgiu dúvida? Segue o caminho. Agora, o importante é você aprofundar os seus estudos, o seu conhecimento. Bíblias de estudo você vai encontrar bastante. Bastante. Paulo fez 3 viagens. 3 viagens missionárias. E o apóstolo João? O apóstolo João ele escreveu o Apocalipse dele na ilha de Patmos. Que ilha que é essa? Será que a história fala desta ilha? Aí o que foi descoberto? Que realmente havia uma ilha que é a Ilha de Gredo.
Essa ilha de Patmos é uma ilha de Gredo, para onde eram enviados ali os criminosos do Império Romano, e eles eram deixados ali para viver com outros criminosos ou serem consumidos pelas feras. Quer dizer, a guarnição de soldados romanos que chegava ali é para entregar os criminosos para a morte. É a Ilha da Morte. Olha só que interessante. Você pega o livro do Apocalipse e você precisa encontrar a cidade de Tiatira. Existia? Sim. De Pérgamo? Sim. De Sardes? Sim. De Filadélfia? Sim. De Laodiceia? Sim. E aí, quando você vai para a mesma arqueologia, descobre-se que havia um santuário dedicado a Zeus em Pérgamo. Aí o que diz o Apocalipse? Sei onde moras, que é o trono de Satanás. Olha que negócio interessante. Aí faz-se uma associação de que esse templo, em dedicado a Zeus ou a Júpiter, é o que o Apocalipse chama de trono de Satanás. Bom, nós estamos chegando aqui aos instantes finais desta aula. O livro-texto tem que ser todo lido, as questões têm que ser respondidas, e nós, do Instituto Supera, vamos continuar com você. Tá gostando? Falta bem pouco, hein? Teu diploma já está nas mãos. Parabéns pela escolha, que Deus te abençoe. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e essa aqui foi a sua matéria de Arqueologia Bíblica.